1 Coríntios 14, verso 1, diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Verso 13 em diante. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. No verso 22 em diante, Paulo diz assim: portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação, que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais que 2 ou 3, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Oremos. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esta noite que nos reunimos aqui para te louvar, para aprender da tua palavra, para sermos instruídos por teu Espírito Santo. Agora fala conosco nesta noite, além daquilo que já ouvimos o Senhor falar de outras maneiras. Fale pela palavra, por sua exposição e por nos conduzir por teu Espírito Santo. Abra-nos o entendimento e nos ajude a entender a tua palavra e aplicar a nossa vida. Nós te oramos assim, porque cremos e dependemos de ti, Senhor, e por isso já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Pode sentar, querido irmão. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema das doutrinas pentecostais básicas que nós começamos na semana passada. Em geral, todos os crentes querem ouvir a voz de Deus falando com eles. Eu creio que todo crente quer ter uma direção de Deus, quer ouvir Deus lhe conduzindo. Quando nós lemos textos como aquela cena da sarça ardente e Deus falando com Moisés, ou quando lemos a cena do chamado de Abraão e Deus falando com o patriarca, nós podemos pensar como é maravilhoso ouvir
o Deus eterno falando conosco. Porém, em nossos dias, acredito que a maioria dos crentes não está esperando ouvir alguma voz de uma árvore pegando fogo, porque Deus certamente não usa desta maneira, de uma forma comum, para falar com as pessoas. Mas Deus fala conosco de formas diferentes, como Ele quer falar. Deus fala conosco através da revelação da Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Ele fala conosco também através da exposição da palavra. Romanos capítulo 10, o verso 14, o apóstolo pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? A pregação é também Deus falando com as pessoas, quando alguém expõe a palavra de Deus. E Deus também fala conosco por meio de revelação que não está na Bíblia. Fala conosco através de visões, de sonhos, e fala conosco através de profecia. Hoje nós vamos falar sobre o dom de profecia. Vamos procurar entender como é este meio pelo qual Deus se comunica com o seu povo, comunica a sua vontade, consola os corações, orienta os seus servos, para vermos como é importante conhecermos este dom e esta maneira de Deus falar conosco. No Novo Testamento, a profecia é amplamente abordada no livro de Atos e nas epístolas de Paulo, especialmente aos Coríntios, capítulo 12 ao capítulo 14, onde ele destaca a sua importância para a igreja. Na teologia pentecostal, o dom de profecia é valorizado como uma manifestação contínua do Espírito Santo, um recurso disponível para a igreja em todos os tempos, sendo subordinada às Escrituras. A profecia é também uma maneira de Deus falar conosco. E hoje nós vamos procurar entender qual é o papel, quais são os propósitos do dom de profecia, aliando o ensino bíblico com a prática pentecostal. Primeiro vamos entender o que é um profeta. Profeta é aquele que traz uma mensagem de outra pessoa. É aquele que fala em nome de outro. Profeta não é aquele que traz uma palavra própria. É aquele que traz um recado, uma mensagem de alguém. Lá no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 9, quando Deus chama aquele jovem para ser profeta, Deus lhe diz assim: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias vai falar, mas as palavras são mensagem de Deus para aquele povo. Hebreus capítulo 1, verso 1 em diante, ele diz: havendo Deus falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas, Deus falava por meio dos profetas e ainda fala. Deuteronômio capítulo 18, verso 18, Deus ali por meio de Moisés falando, diz: eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então o profeta é alguém que fala uma mensagem vinda de Deus. Não pode trazer uma mensagem própria, mas ele é apenas um mensageiro. E o que é o dom de profecia? É a capacidade que o Espírito Santo dá de alguém falar uma mensagem de Deus para outra pessoa. É uma palavra do Senhor, dada por intermédio de um membro do seu corpo, um crente, inspirada pelo Espírito e concedida para a edificação da igreja. Então, o Espírito Santo capacita alguém para ser um mensageiro, um veículo, e ele traz uma mensagem inspirada por ele, numa língua conhecida do que fala e do que ouve. Isso é o dom de profecia. Se alguém fala numa língua desconhecida e outro interpreta, aí é outra coisa. A profecia, o que fala,
fala uma linguagem que ele entende e que o outro entende também, e é com o propósito de edificar, encorajar ou consolar aquele que ouve. Entenda bem, por ser um dom, então Deus concede isto por sua graça. Dom de profecia não é por merecimento, não é por ter tempo de crente, não é por ser mais santo do que os outros. Dom Deus dá a quem quer por sua graça, não é alcançado por esforço humano. É bem verdade que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui no verso 39 desse capítulo 14: meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar. Mas ele não está dizendo que você vai merecer, que você vai se esforçar e por isso, pelo seu esforço, Deus vai lhe dar. Ele está apenas dizendo que o dom de profecia é muito importante para a igreja. E, portanto, a igreja como um todo deve pedir a Deus que levante profetas e que traga uma palavra para nós. A profecia, então, queridos, é uma revelação de Deus, é uma mensagem revelada por Deus para o seu povo. Quando você lê aí no verso 30, por exemplo, ou no verso 29, Paulo disse: tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. No verso 30, se porém vier uma revelação, profecia é uma revelação de Deus. Não é uma mensagem que alguém inventou, nem que alguém pensa que os outros devem ouvir. Ela é uma revelação. E o que é que Deus revela? Deus revela o que ninguém sabe. Lá no verso 25, Paulo está dizendo que se alguém entrar na igreja e os crentes estiverem profetizando, ou alguém estiver profetizando, ele diz: os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos. Hoje, infelizmente, nós vemos algumas vezes alguém entregar uma palavra como se fosse uma profecia, mas uma palavra totalmente genérica. Alguém chega e diz: Deus manda dizer que está contigo. Isso já está na palavra. Deus manda dizer que não perdeu o controle. Isso já está na palavra. Deus manda dizer que não te esqueceu. Isso já está na palavra. Algumas vezes alguém pode até precisar de uma mensagem de afirmação dessas verdades para conforto. Mas essencialmente a profecia traz uma revelação de Deus. Alguém chega na igreja e Deus usa alguém em profecia com algo que ele estava pensando, com algo que ele orou sozinho em casa, com algo que ele estava preocupado somente na sua mente, e Deus revela ao profeta e fala. No livro Eles Falarão em Línguas, ou Eles Falam em Línguas, o autor diz de um judeu que tinha se convertido a Cristo, mas ficou com uma certa culpa no coração, achando que tinha traído o seu povo, e ele vai a uma igreja evangélica, e o pregador chama à frente algumas pessoas para orar por elas. E no meio daquela oração, ele olha para trás e diz: quem é de vocês que é judeu? E todo mundo, alguns homens que estavam orando ali por ele, todos dizem não. E um diz: não, eu não, eu não. Aí quando um diz eu não, ele diz: foi você, foi essa voz que falou comigo. Ele diz: não, eu sou irlandês, mas você falou em hebraico. E Deus disse assim: fulano, filho do rabino fulano, você está preocupado, mas descanse o seu coração, porque você agora está servindo a Deus na revelação completa que veio por meio de Cristo. O homem falou em hebraico com ele, dizendo o nome dele e o nome do pai dele. Ali era uma mensagem que ele entendeu, se tornou profética pelo fato de ele entender aquilo que estava dizendo, mas Deus usou alguém numa língua estranha aquilo que ele estava falando. A profecia é, então, uma revelação
de Deus. Como é que Deus se revela ao profeta? Como é que Deus fala ao profeta? Na Bíblia nós vamos encontrar diversas maneiras. Deus pode falar com o profeta numa voz audível, que ele ouça como se alguém estivesse falando ao seu ouvido. Nós vamos encontrar, por exemplo, Ezequiel capítulo 6, o verso 1, ele dizendo: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. Deus falou com Ezequiel, como falou com Jeremias. Pode ser uma voz audível, e às vezes pode ser também uma voz apenas interna, ou seja, apenas em sua mente. Lá em Ezequiel capítulo 14, no verso 1, Ezequiel diz assim: e vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. E no verso 2 ele diz: então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Veja, o profeta está na sua casa, os homens estão ali numa reunião com ele, e Deus está falando ao profeta, muito provavelmente sem que eles ouçam, porque Deus está falando só com ele, dizendo: olha, profeta, estes homens vieram querendo que você profetize para eles, mas eles já levantaram um ídolo no coração deles, pois sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar conforme o engano que eles precisam ouvir. Deus está falando com o profeta, sem que provavelmente aquelas pessoas estejam ouvindo, ou seja, não é uma voz audível, é uma voz apenas no coração ou na mente do profeta. Deus fala também, queridos, com os profetas por meio de imagens ou de visões. Nós vamos lembrar do profeta Ezequiel no capítulo 37, quando Deus lhe leva em espírito, ou seja, uma visão, a um determinado lugar onde ele vê um vale cheio de ossos secos. E Deus está revelando a sua mensagem por meio de visão. Às vezes Deus pode dar ao profeta uma palavra, pode dar ao profeta uma visão, e dar também a ele a interpretação do que aquilo significa. Entenda que o profeta, ele é um veículo de Deus. E Deus, de algumas maneiras, pode falar com o profeta. Porém, o profeta precisa também buscar discernir o que é que Deus está falando com ele, especialmente quando Deus não fala realmente uma voz audível todas as palavras. Nós vamos já falar melhor sobre isso. Então Deus revela a alguém uma mensagem para que ele entregue. Pode ser uma mensagem para uma pessoa, pode ser uma mensagem para toda a igreja, pode ser uma mensagem então para um grupo. E o profeta deve ter o cuidado de entregar a mensagem à pessoa a quem ela é dirigida. Um dia eu estava na igreja de Tirol, eu era pastor em Lagoa Seca, se eu não estou enganado, ou em Nova Descoberta, não lembro exatamente, fazia parte do setor, e a igreja de Tirol em Natal era a igreja Polo. Havia um congresso de jovens, porém o nosso coordenador na época lá, que era o pastor Francisco Varela, tinha me pedido para estar conduzindo o trabalho naquela noite. Os jovens iam dirigir, mas eu iniciei, passei para eles e fiquei ali dando apoio, porque ele precisou viajar. E no meio do culto, o dirigente de mocidade estava dirigindo o culto, e um jovem levantou-se do seu lugar, foi até uma irmã que estava sentada ali na ponta do banco, e começou a entregar uma mensagem profética para ela. E o irmão aqui parou. O dirigente de mocidade parou de falar, parou todo mundo. E eu aqui atrás dele disse: meu irmão, continue o culto. E o irmão lá entregando a mensagem no ouvido da irmã. E ele parado, eu disse: meu irmão, continue o culto. E ele
parece que travou ali, e eu disse atrás dele: meu irmão, em nome de Jesus, continue o culto, a mensagem é apenas para aquela irmã, não é para a igreja. É porque o povo fica curioso de saber o que é que Deus está falando com outros. Mas se a mensagem é para aquela pessoa, é para ela. Então deixe Deus falar com ela. É lógico que a gente se alegra de ver Deus falando, de Deus usando alguém em profecia. Mas a mensagem era para ela. Numa outra feita, eu fui visitar um pastor. Hoje ele é missionário no Paraguai, o pastor Neto. Na época ele estava em Laranjeira do Abdias. Eu fui visitá-lo. Uma irmã que Deus já tinha levantado sem nem conhecê-lo para orar por ele, foi juntamente comigo, com a irmã Dione. E na hora que nós estávamos lá, ele pediu para eu cantar um hino antes de ministrar a palavra. Aquela irmã saiu do seu lugar e veio entregar uma mensagem aqui ao pastor. E eu continuei tocando e cantando, e o povo quase jogando a Bíblia em mim para eu parar. E eu digo: não paro não é para vocês, a mensagem é para ele. O profeta deve entregar a mensagem a quem de direito. Às vezes o profeta parece que só entrega se der um microfone a ele e ele falar para a igreja toda ouvir. Mas se a mensagem é para uma pessoa, o profeta deve dirigir-se a essa pessoa para entregar. Agora, se a mensagem é para a igreja toda, ele deve entregar a mensagem para toda a igreja. Qual é o propósito da mensagem profética, da profecia que Deus dá a alguém pelo dom de profecia? Paulo disse aí no versículo 3 que o que profetiza, ele está falando às pessoas para edificação, exortação e consolação. Ele está, em primeiro lugar, edificando. A palavra aí fala de alguém que está construindo, que está recarregando uma bateria ou algo nesse sentido. A palavra de edificação, então, é uma palavra que renova. Às vezes alguém está cansado, se achando sozinho, achando que não tem mais ninguém com ele, e Deus vai e fala com ele como falou com Elias lá na caverna: Elias, eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os joelhos, Elias, se levanta, eu ainda tenho uma missão para você. E às vezes essa palavra, então, é uma palavra de ânimo para alguém. Ou ele diz que há uma mensagem de exortação. Exortação é encorajamento, é aconselhamento. Não apenas exortação no sentido de puxar as orelhas de alguém, como nós às vezes queremos entender. Às vezes alguém está precisando saber que Deus está perto, que Deus se importa, que Deus está sabendo da situação dela. E isso é uma mensagem de consolação. Um dia nós tínhamos ido a um trabalho lá no Templo Central e na saída estávamos ali naquela conversa derradeira antes de pegar o carro e ir embora. E um pastor, muito amigo nosso, estava ali e olhou para a irmã Dione e disse: a irmã às vezes ora no seu quarto, sozinha, com as mãos assim, o rosto no chão, e diz assim: Deus, será que o Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Ora, quem foi contar isso para ele? Ela orava dessa maneira sozinha em casa. E ele disse: pois Deus manda lhe dizer que Ele está ouvindo a sua oração, que Ele está vendo quando você está orando, buscando a Ele. Isso é uma mensagem de consolação, né? Às vezes alguém está ali, às vezes até triste: meu Deus, acho que o Senhor esqueceu de mim, acho que o Senhor não está nem me ouvindo. E Deus então fala com as pessoas numa mensagem de consolação, de conforto. E ele diz que aí alguém precisa dessas palavras, né? De edificação, de conforto, de exortação. Às vezes Deus também vai dar uma mensagem para que ele tome um rumo, que ele ore mais, busque mais. Às vezes Deus diz: olha, eu tenho um chamado para ti em missões, e aí dirige para a pessoa começar a se interessar por este tema.
Às vezes alguém diz, eu tenho um chamado para você na pregação, e a pessoa então começa a buscar aprender mais, né? Orar mais, ler mais a Bíblia. Então a palavra do profeta, ela tem um propósito para a igreja. Lá em Atos capítulo 15, o verso 32, diz Lucas que dois irmãos, Judas e Silas, que eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Uma igreja que estava sendo perseguida, que estava com muitas dificuldades, e Deus levantou aqueles profetas para confirmar, para dizer, permaneçam firmes, eu estou com vocês, eu vou livrá-los, ou talvez mensagens assim, conforme o escritor disse, com muitas palavras, confirmaram, né? Fortaleceram aqueles irmãos. Também nós vamos ver em Atos capítulo 11, verso 28, Lucas diz assim, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Aqui foi uma mensagem de orientação, vai ter muita fome. Então certamente o que ele disse, guardem alimentos, né, estoquem, ou plantem mais, porque haveria essa necessidade de se preparar. É uma direção que o Espírito Santo estava dando para estas pessoas. E nós cremos, queridos irmãos, que o Espírito é o mesmo, e ele ainda concede os dons de profecia à sua igreja, de modo que o apóstolo Paulo escreveu, não apenas para a igreja de Corinto, mas para nós também, dizendo, busquem o dom de profecia, sejam instrumentos de Deus para entregar esta palavra. Porém, este é um dom que requer certos cuidados. Aquele que será usado como instrumento de Deus na profecia, ele precisa ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz que o profeta ou a profecia pode e deve ser julgada. Capítulo 14, aí no verso 29, o apóstolo Paulo disse, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Por que deve julgar a profecia? Porque a profecia, ela tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. Da mesma maneira, nós vamos encontrar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 20 em diante, Paulo diz assim, não apaguem o Espírito, ou não diminuam o fervor do Espírito. E ele continua, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. A versão corrigida diz, examinem tudo. E às vezes alguém pensa que ele está falando sobre provar qualquer coisa por aí afora. Não, ele está falando sobre o Espírito sendo manifesto na igreja e a profecia. Então ele está dizendo, examine toda a profecia, veja o que é bom e afaste-se do que é mal. O que é mal? É o que é dito, mas não está em conformidade com as Escrituras. Porque a profecia é subordinada à revelação principal de Deus, que é as Escrituras. Se alguém disser assim, imagine uma irmã que tem um marido não crente e que não cuida bem dela ou maltrata. Imagine que chega alguém como se fosse um profeta e diga a ela, minha serva, larga este homem que eu tenho 8 melhor para ti. Essa palavra não é de Deus. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer, se alguma mãe é casada com alguém não crente, mas ele consente viver com ela, não o deixe. A palavra de Deus, as Escrituras, elas são um padrão da revelação para nós, de forma que a profecia precisa estar de acordo com ela. O profeta tem que ler Bíblia para poder entender e discernir aquilo que Deus está dizendo. Nós temos que ter então esse cuidado.
Às vezes eu já ouvi, eu nasci e me criei numa igreja pentecostal. Já ouvi muitas vezes alguém dizer assim: olha, e não duvide do que eu estou dizendo. Aí é que eu começo a duvidar. Se ele disser para não duvidar, eu já estou duvidando 2 vezes. Por quê? Porque é a palavra que diz que a profecia deve ser julgada. E o apóstolo Paulo lá adiante, no verso 37, ele diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. Isso que ele está dizendo de julgar a profecia é mandamento do Senhor. Então a profecia deve ser julgada, por quê? Deus não se contradiz. Deus não diz uma coisa nas Escrituras e outra coisa diferente na profecia. Nós temos que ter o cuidado, então, para que julguemos aquilo que ouvimos. Quais são as provas da profecia verdadeira? Em primeiro lugar, ela tem que se cumprir. Lá em Deuteronômio 18, verso 21, Deus disse assim a Moisés: se disserdes no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Aí Deus disse: quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. A palavra deve se cumprir. Nós vemos no início do Evangelho, especialmente de Lucas, que haviam profecias grandes, mas diz que Maria conservava aquelas coisas no coração, observando, para ver se elas se cumpririam, porque se foi Deus que falou, vai se cumprir. Há um caso que eu sempre lembro quando falo disso. O pastor estava na igreja para fazer um cerimonial fúnebre. A pessoa estava, a crente, o corpo ali no caixão. Chega uma irmã e diz: pastor, como é que fica? E ele pergunta: como é que fica o quê, irmã? Que Deus disse que ia curar essa irmã. Aí ele diz assim: então Deus mentiu. Aí a irmã diz: não, pastor, Deus não mente. Ele disse: então alguém mentiu. Ou seja, não foi Deus que falou. Não foi Deus que falou. Isso quer dizer que a gente deve desconfiar de toda profecia? Não. Quer dizer que nós, quando recebemos uma palavra, nós devemos guardá-la no coração e aí esperar para ver se realmente aquilo vai se cumprir. Se Deus tem um chamado missionário para alguém, por exemplo, Deus não vai dizer: largue tudo agora, venda tudo que você tem, compra uma passagem e vai embora para tal lugar que eu tenho um chamado profético, um missionário para você. Não, não é assim. Eu conheci e ouvi o pastor Robert Harvey, diretor da Missão Amém, há muitos anos atrás, quando a igreja de Mossoró mandou uma irmã para a China, literalmente, mandou essa irmã como missionária para a China, e ele disse, ele é australiano, disse: Deus, quando falou comigo sobre missões, se passaram 10 anos até que eu viesse para ser missionário no Brasil. E aí ele foi se preparar, ele foi estudar, ele foi realmente se preparar. Deus não manda: largue tudo, compra a passagem, vai embora. Não é bem assim. E nós precisamos ter cuidado quando ouvimos estas mensagens, porque a palavra precisa se cumprir. Também a profecia, nós já vimos, deve estar de acordo com a Bíblia. Apocalipse capítulo 22, o verso 18, diz assim: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Ou seja, a profecia, ela está de acordo com o testemunho que Jesus dá, com a palavra de Deus que está escrita, revelada. Deus não fala alguma coisa que contraria a sua palavra. Lá em Deuteronômio capítulo 13, também diz assim: quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti
e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, e se vamos-lo, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Veja que alguém chegou e falou uma coisa, mas aquela mensagem era para desviar o povo da vontade de Deus, desviar o povo dos caminhos de Deus, e Deus disse: não, isso aí não é para você receber, é Deus provando se você realmente está querendo cumprir a sua vontade. Infelizmente, queridos, tem gente que às vezes vai atrás de profeta, para que ele diga o que ele quer ouvir, mesmo sabendo que está errado, mas ele quer uma palavra como desculpa para que ele faça aquilo. Leia Ezequiel 14 em casa com cuidado e você vai ver que Deus diz exatamente isso. Estes homens, filho do homem, colocaram um ídolo no seu coração e agora vem me consultar para saber se eu concordo com essa idolatria deles. Não, não é assim que nós devemos fazer. Nós devemos sim ler a palavra com o objetivo de colocá-la em prática na nossa vida. E a palavra profética, ela vem para nos consolar, para nos edificar, mas sempre de acordo com aquilo que a Escritura está falando. A profecia é uma revelação de algo que não está nas Escrituras, mas nunca é contrária a ela. Deus está falando uma coisa pessoal, específica, mas não pode ser contrária às Escrituras. E a profecia, queridos, preferencialmente deve ser entregue no ambiente de culto. Paulo está orientando aqui sobre a ordem no culto. Que fazer, irmãos? Ele disse aí no verso 26. Quando vocês se reúnem, ou seja, estão na igreja, um tem salmo, um tem ensino, e o outro traz uma revelação. Hoje nós vemos profecia entregue em live, profecia entregue em qualquer lugar, gente querendo profetizar na Câmara dos Vereadores ou em qualquer outro lugar, mas a palavra profética, Paulo diz que é algo que deve acontecer no culto. Deus pode usar alguém fora do ambiente da igreja? Pode. Um dia eu estava no Templo Central e estava auxiliando numa festa que estava acontecendo. Eu estava conduzindo os preletores para seus hotéis. Um deles, o pastor Claudionor de Andrade, me pediu para levá-lo até o hotel e eu fui para isso. Atravessamos a praça, né? A Templo Central fica de frente à Praça Gentil Ferreira, o meu carro estava do outro lado. Atravessamos a praça para pegar o carro. Quando vamos chegando no carro, vi uma irmã bem ligeirinha, maguinha, com a Bíblia debaixo do braço, passou por nós bem rapidinho, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Puf. Quando ela passou assim uns 20 metros, virou em cima do pé, voltou onde eu estava e entregou uma mensagem profética. E se cumpriu aquela palavra que ela falou. Deus pode usar um profeta em algum lugar para alguém, mas preferencialmente o culto é o lugar onde Deus vai usar um profeta. Às vezes alguém vai na casa do profeta, às vezes alguém se reúne fora da igreja, numa oração do monte ou em outro canto, para ouvir profecia. Mas isso é perigoso, irmãos. Por que é perigoso? Porque se não tiver alguém com maturidade espiritual para julgar a profecia, muitas vezes alguém pode entregar qualquer coisa e as pessoas receberem. Numa das igrejas que eu pastoreei, no dia que eu não estava na igreja, mas da casa lá ouvia o que estava acontecendo, tinha mensagem profética para todo mundo. Aí no dia seguinte eu ia para a oração, não tinha profecia para ninguém. E alguém disse que é o pastor que é pé frio, que é cru, que bloqueia o Espírito Santo. Onde é que pastor tem capacidade de bloquear o Espírito Santo, irmão? Não, é porque às vezes alguém se aproveita que não há ninguém com maturidade espiritual para julgar a profecia e até para saber que precisa ser julgada. E aí prefere reunir os crentes, às vezes
pessoas que estão querendo uma palavra, mas que não querem buscar na Bíblia a direção para a sua vida, e aí então entregam qualquer coisa, e muita gente já se embaraçou por causa de profecia. Se você ler lá no primeiro livro dos Reis, há um profeta que veio para profetizar para Jeroboão. Aquele homem recebeu uma mensagem de Deus dizendo: venha e volte pelo mesmo caminho, não pare na casa de ninguém, não coma na casa de ninguém. Mas quando ele estava, depois de profetizar, e se cumpriu o que ele estava falando, e ele lançou uma profecia para 350 anos depois, dizendo que Josias apareceria para ser usado por Deus. Um profeta velho que morava lá foi à procura dele, chegou, ele estava descansando embaixo de uma árvore, já era para ter ido embora para casa, e disse assim: um anjo me apareceu e disse que você fosse tomar café lá em casa. O café é por minha conta, ele só disse que era para comer lá. Um anjo. Não, mas eu não posso. Não, mas o anjo disse que você fosse. Ele foi, e quando chegou lá, o mesmo profeta velho disse: porque você desobedeceu a Deus, Deus vai lhe matar. Ele pegou o jumento, saiu correndo, um leão matou ele no caminho, não feriu o jumento, não feriu a ele, não comeu o corpo, só fez matar. Deus cumpriu o que disse pela boca do profeta velho, apesar da mentira que ele tinha contado. Mas por que Deus fez isso? Para provar o profeta. E nós temos que ter cuidado, porque muita gente se deixa embaraçar. Eu preciso perguntar: essa profecia está de acordo com a palavra? Essa profecia está de acordo também com aquilo que Deus fala para as pessoas? Ou seja, como eu me sinto depois dessa profecia? Eu me sinto como um super-homem ou eu estou mais humilde? Depois da profecia eu estou achando que eu posso desobedecer e fazer o que eu quero, ou eu estou sendo confrontado por ela para ser mais obediente a Deus? Aquele que é profeta de Deus precisa entender que a profecia requer maturidade e responsabilidade, porque ela não pode ser entregue de qualquer maneira. Paulo diz no capítulo 13, aqui o verso 2, ainda que eu tivesse o dom de profecia e não tivesse amor, nada seria. A profecia deve ser entregue com responsabilidade e com amor. Mesmo que seja uma mensagem para alguém se consertar, o profeta tem que entregar com amor. Eu já vi profeta pegar o camarada, balançar os cabelos dele para lá, para cá, deixar ele todo desalinhado, humilhar na frente do povo. Mas Paulo diz: se eu não tivesse amor, mesmo que eu tivesse o dom de profecia, não seria nada. Além disso, a motivação do profeta nunca pode ser a sua exaltação, mas a glória de Deus. A profecia não pode ser usada como meio de autoafirmação espiritual. Às vezes alguém, por ser usado como profeta, quer se achar superior aos outros, às vezes até superior ao pastor da igreja. Por ser profeta, chega e quer fazer alguma coisa. Pastor José Neco foi pastor presidente em Maceió, contava sempre uma história que um dia ele estava no culto e uma irmã saiu de lá de onde estava, marchando e cortando o ar com uma espada invisível, chegou na frente dele, pulou e disse assim: terra! E ele disse: céu, ganhei, vai se sentar. Porque não tinha propósito nenhum naquilo, ela queria mostrar alguma superioridade espiritual. Se alguém é profeta, aí é que precisa estar sujeito à palavra de Deus, que nos manda estar submisso às autoridades que Deus levanta. Há uma coisa também muito importante, queridos, no que diz respeito à fidelidade da entrega da profecia. É que muitas vezes Deus entrega apenas a revelação. Deus mostra ao profeta uma palavra, Deus mostra ao profeta uma cena, Deus diz ao profeta apenas algumas palavras, e aí toda a revelação de Deus tem a revelação e tem a interpretação da revelação. Isso também acontece com a palavra.
Você lê a palavra, ela é revelação de Deus, mas você precisa interpretá-la. E às vezes o profeta só recebe a revelação e quer interpretar por conta própria. O profeta às vezes vê uma palavra. Por exemplo, Deus mostra ao profeta a palavra fim. Quando ele olha para alguém, ele sente no coração essa palavra para entregar para essa pessoa. Em vez de ele simplesmente dizer, irmão, Deus me mostrou a palavra fim para entregar ao irmão. E a interpretação, ou ele pede a Deus o que aquilo significa, ou ele somente diz o que é. A pessoa certamente vai entender. Mas às vezes o profeta quer interpretar. Talvez seja o fim do seu casamento, talvez seja o fim da sua vida, talvez não. Um dia, meu irmão, pastor Cláudio, estava numa igreja com a sua esposa. Alguém estava pregando e de repente voltou-se para eles, para o casal, e disse assim: Deus está me mostrando que vai dar um filho a esse casal. Aí a minha cunhada já regalou os olhos assim. Aí ele perguntou: vocês têm filhos? Ele disse: 4. Aí o profeta engatou uma marcha ré e disse: não, veja bem, Deus me mostrou uma criança na frente de vocês. E graças a Deus não foi mais um filho, que ele já tinha 4 e estava de bom tamanho. Naquele ano ele assumiu a primeira igreja para pastorear. Então a visão profética que ele recebeu era de uma criança, para eles cuidarem. Mas nesse caso não era um filho, graças a Deus, era uma igreja. Então veja que a revelação é uma coisa, e a interpretação dela é outra coisa. Se Deus deu uma revelação, o profeta deve entregar apenas a revelação. Deus falou com Jeremias e disse: Jeremias, o que você vê? Ele disse: uma vara de amendoeira. E Deus disse: muito bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A palavra amendoeira no hebraico é da mesma raiz da palavra vigiar. E eles chamam a amendoeira de o vigilante da primavera. É a primeira árvore que demonstra flores quando a primavera está chegando. Mas o profeta só viu a vara de amendoeira. Mas Deus lhe deu a interpretação: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu estou mostrando a amendoeira para dizer, assim como a amendoeira para você é um sinal de que a primavera está chegando, você tenha certeza, quando eu falo, eu também vigio para cumprir a minha palavra em todos os seus detalhes. Então, o profeta deve ter cuidado para falar apenas aquilo que Deus lhe deu. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 11, ele diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E ele conclui no final do versículo: para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Então, se o profeta receber uma mensagem completa, ele entrega a mensagem completa. Mas às vezes essa mensagem ela é curta, ou apenas é uma visão, ou uma palavra. E o profeta então tem que ter cuidado. Por que o profeta tem que ter cuidado e não pode entregar qualquer mensagem? Porque quem fala em nome de Deus, mas não foi Deus que mandou, ele está incorrendo num grave erro. Êxodo capítulo 20 e o verso 7, nós temos o terceiro mandamento, que ele diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, quando alguém diz, Deus está dizendo isso, e Deus não está dizendo, ele está usando o nome de Deus em vão. Só que Deus disse assim: não tome o nome de Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Jeremias capítulo 23, Deus, por meio de Jeremias, cobra dos profetas. Ele diz assim: portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei,
nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quem profetiza precisa profetizar realmente aquilo que Deus está lhe entregando. E como é que eu sei isso, pastor? Se Deus lhe deu o dom de profecia e você não tem ainda toda a segurança, busque direção de Deus. Faça provas até com Deus. Há uma irmã muito querida nossa, um dia ela estava numa igreja, igreja grande, era um dia de festa, estava lotada. E Deus lhe deu uma palavra profética para o pregador da noite, para ir até lá e dizer assim a ele: não seja covarde, pregue a mensagem que eu lhe dei. E ela, obviamente, tremeu nas bases para entregar uma mensagem dessa. E ela ficou aqui: Jesus, será que é o Senhor mesmo que está mandando? Ou será que é da minha cabeça? E como é e como não é? Porque não era fácil chegar lá no púlpito, botar o dedão na cara do pregador da noite e entregar uma mensagem dessa. E ela começou a orar: Jesus, se é o Senhor realmente que está me dando esta palavra para o pregador, faça que ele vá sentar lá na última cadeira do púlpito. E o pregador estava sentado bem no meio aqui do lado do pastor. Mas de repente, o pregador levantou-se e foi lá na última cadeira e sentou-se lá, começou a olhar alguma coisa na Bíblia e ela entendeu. Então a mensagem é de Deus. Ela veio por lá, chegou lá no cantinho onde ele estava, no ouvido dele, e entregou a mensagem. E ele estava realmente numa dúvida se entregava a mensagem, que era uma mensagem mais dura, já pensando em trocar, botar uma mensagem mais tranquila. E ela foi lá e entregou aquela mensagem. Eu conheço gente que Deus, por misericórdia, quando ele recebe uma mensagem e fica meio que na dúvida, a mão fica quente, a mão fica suada, as orelhas ficam pegando fogo, alguma coisa que Deus, por misericórdia, dá para ele ter certeza. Não quer dizer que isso vai acontecer com todas as pessoas. Aliás, é preciso ter cuidado com uma coisa, queridos. A profecia, por ela ser subordinada às Escrituras, o profeta não pode fazer da profecia nem da sua experiência uma doutrina. Profecia não é para estabelecer doutrina. A palavra é que estabelece as nossas doutrinas. E nós precisamos então buscar de Deus este dom e usá-lo com sabedoria. A profecia ficou no passado. Tem gente que diz que não, como a Bíblia já foi escrita, não tem mais profecia. Não. A própria Bíblia que foi escrita diz que não deve menosprezar a profecia. E Paulo diz que devemos buscar com zelo profetizar. Nós entendemos que a Bíblia tem profecias, mas Deus continua falando conosco por meio do Espírito Santo, usando os seus servos, e isso é uma bênção de Deus para a igreja. O que fazemos com isso? Precisamos fazer como Paulo disse: ore para que Deus dê o dom de profecia a você ou a qualquer outro irmão. Oramos para que Deus conceda à sua igreja o dom de profecia. Se alguém entende que tem o dom de profecia, busque mais a Deus e busque conhecer mais a palavra e entregue com segurança e sabedoria a palavra de Deus, sem precisar fazer espetáculo para isso, sem precisar chamar a atenção para isso. A profecia, quando exercida em harmonia com a Escritura e em direção do Espírito, ela fortalece a fé dos crentes, ela edifica a igreja, revela a vontade de Deus e glorifica o nome de Jesus, que é quem usa os seus servos na profecia pelo Espírito Santo. Nós devemos então buscar os dons de Deus, entre eles o dom de profecia. E se você receber uma profecia de alguém, seja maduro para ouvir e seja maduro para também guardar isto. Alguém, às vezes, quando me entrega uma mensagem profética, talvez alguém ache que eu sou muito frio, porque eu não começo a chorar quando começo a ouvir uma palavra profética. Primeiro, se eu chorar, eu não vou ouvir direito o que a pessoa está falando.
E depois, eu preciso ter maturidade para entender. Eu estou recebendo uma palavra, mas eu não sei se é Deus que está falando. Essa palavra pode ser de Deus e Ele vai falar de uma maneira que eu entendo. Ninguém sabia disso. Ou pode ser algo que eu vou esperar se cumprir para poder saber se é Deus. Porque às vezes, querido, alguém se empolga com a emoção. Alguém vê uma irmã que canta bem e chega lá e diz: olha, Deus vai lhe levar por muitos lugares. Isso vai acontecer naturalmente, porque ela canta bem. Mas será que é realmente uma palavra de Deus? Alguém vê alguém porque prega e diz: olha, um dia eu estava num culto na casa de uma pessoa e chegou uma irmã, uma pessoa que estava lá, talvez empolgou-se porque ouviu a palavra e achou que a palavra Deus tinha falado com ela por meio da pregação, e aquela pessoa disse: olha, dentro de 3 anos Deus vai lhe levar para pregar em Camboriú. Camboriú estava no auge na época. Bom, eu sei que não foi Deus que falou, porque já faz uns 15 anos eu nunca fui nem em Camboriú. Nós temos que ter cuidado, mas que essas coisas não sejam bloqueio para nós sermos usados na profecia, ou recebermos uma palavra, que Deus esteja usando alguém no dom de profecia. O discernimento de espírito é necessário, e o amor é algo que Paulo diz que deve estar presente em toda a manifestação espiritual. Que nós possamos então, nas nossas orações, dizer: Senhor, continue falando conosco. Levante profetas no meio da sua igreja. Usa-nos como quiseres. E que assim busquemos conhecer mais. Paulo começou no capítulo 12 dizendo: não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons, desinformados. Por isso nós precisamos estudar mais sobre os dons, para conhecê-los, mas também buscar mais a Deus, para que possamos estar aptos para ser usados por Ele como seus instrumentos. Que Deus lhe abençoe e que Deus levante profetas verdadeiros no meio de nós, profetas com maturidade, profetas com sabedoria, que nos entreguem a palavra de Deus para que a igreja seja edificada por meio daquilo que o Espírito Santo continua falando. E o ensino sobre esses dons é algo primordial para o crescimento da igreja. Na próxima semana, querendo o Senhor, e não havendo arrebatamento da igreja até lá, nós vamos continuar falando sobre os dons espirituais, a identidade pentecostal e aquilo que nós devemos trazer ao nosso coração sobre este assunto que é tão importante para nós. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.